Depois que as obras de Aristóteles voltaram para a Europa, grandes sábios, majoritariamente religiosos, se reuniram para ler, traduzir e comentá-las. A religião predominante naquela parte do mundo era o cristianismo católico, e no berço da igreja surge a universidade. As obras dos grandes sábios gregos eram admiradas como demonstração máxima do intelecto humano. Sua qualidade era tamanha que só podia ter sido escrita segundo as bênçãos de Deus. Ainda assim, em certos pontos, elas divergiam das escrituras sagradas, uma contradição perigosa. Nas recém-formadas universidades, grande parte do exercício acadêmico foi unir, conciliar e interpretar esses dois tipos de textos, a filosofia antiga e a Bíblia. Tomás de Aquino fez o estudo mais completo e sistemático nessa área. Para muitos, após seu trabalho ter sido completado, Jesus e Aristóteles se deram as mãos e passaram a caminhar lado a lado. As contribuições de Aristóteles foram tão incrivelmente influentes que todos os seus erros foram encobertos por enorme admiração. O trabalho de Tomás de Aquino foi tão incrivelmente eficaz que qualquer tentativa de descobrir esses erros era entendida como heresia. Entrelaçadas à filosofia e à ciência do século XIII e XIV estavam alguns de seus maiores inimigos: o apelo cego à autoridade e a censura da liberdade de expressão, o desestímulo ao pensamento livre e a consolidação da desigualdade entre as pessoas. A Renascença abrandou a força desses inimigos. A coragem de muitos intelectuais rebeldes e a força natural da curiosidade humana fizeram uma pressão ininterrupta contra as amarras da crença. Padres, nobres e homens ricos viram na ciência algo que precisavam. Viam o encanto da obra de seu Deus. Amavam e queriam entender melhor e conhecer seus desígnios, sua obra e sua face. Encontravam lá novas técnicas de construção, de medição e contagem. Seus afazeres práticos e seu enriquecimento dependiam dessas vantagens. Viam também seu lado obscuro. As técnicas e a inteligência dos homens da ciência podiam ser decisivas para se ganhar batalhas e guerras. Para o bem e para o mal, as universidades se tornaram locais de importância inequívoca. Entre os esforçados alunos e professores das universidades, a busca pelo conhecimento a respeito do mundo, a curiosidade mais básica que todos nós carregamos conosco se aflorava. E toda noite, enquanto liam sob a luz de velas as obras das grandes autoridades, olhavam para fora, pelas janelas, e vislumbravam o céu e seus astros brilhando, maravilhosos. A beleza atiça a curiosidade. O que são essas luzes? A teoria geocêntrica dominava o pensamento da época, mas muitos começaram a notar que suas previsões tinham falhas. Um imenso esforço para consertar as teorias ocorria. Os argumentos tradicionalmente usados em astronomia eram de ordem metafísica, não se apoiando em observações do mundo. Muitos começaram a discordar que esse seria o melhor método para se especular a respeito da natureza das entidades celestiais. Entre esses estava o polonês Nicolau Copérnico. Copérnico utilizou observações, argumentos metafísicos e matemática bastante sofisticada para propor algo revolucionário. Não éramos nós o centro do universo, mas o Sol. Nosso planeta é como todos os outros. Giramos ao redor de uma estrela imensa e distante que nos aquece. Não somos mais os protagonistas da peça universal. A obra de Copérnico apenas foi publicada após sua morte, por medo de perseguições vindas da igreja. Mesmo assim, os censuradores colocaram seu livro e quem o lesse como objeto de grande pecado. Felizmente, o trabalho de muitos bravos homens fez com que, apesar das ameaças divinas e mundanas, a obra fosse lida por centenas de pessoas. Copérnico, em seu tempo, era apenas mais um. Hoje temos como um herói e um gênio. Seus contemporâneos o tinham como um colega de profissão ousado. A leitura que seu trabalho recebeu foi crítica. Milhares de páginas foram escritas para mostrar sua teoria heliocêntrica como digna de desprezo. No entanto, suas observações eram mais precisas e seu modelo se destacava exatamente onde os outros falhavam: a órbita de Marte. No modelo geocêntrico, o planeta parecia ir e voltar em alguns momentos do ano, causando alguma estranheza. Devido a Aristóteles, os astros eram entendidos como perfeitos e incorruptíveis. Nunca mudavam. Eram o suprassumo da realidade. No heliocentrismo copernicano, Marte, como os outros planetas, dá uma volta ao redor do Sol sem nunca retornar abruptamente. Um círculo perfeito para uma entidade perfeita. Isso parece a obra de Deus. Grandes e esforçados gênios continuaram observando o céu, medindo e calculando, mapeando e nomeando. O trabalho e o debate contínuo entre essas pessoas fervilhava. As cartas e as prensas não paravam de ir e vir.
As universidades de toda a Europa abrigavam e incentivavam o debate, ainda que os debatedores estivessem limitados pelos poderes religiosos e políticos que vigoravam. Na Itália, Galileu Galilei inventou um novo jeito de olhar para o céu, e com isso mudou para sempre a nossa relação com os astros. Ele usou o primeiro telescópio, e assim tornou a humanidade um pouco mais familiar com eles. Os antigos os tinham como perfeitos e inatingíveis. A luneta de Galileu mostrou que a Lua tem crateras imensas. Ela tornou-se mais atingível, mais próxima, mais bela. Nós somos imperfeitos, a Lua também. Certamente há uma mensagem aqui, mas ela ainda não havia sido entendida. As observações de Galileu o fizeram aceitar o heliocentrismo e o encheram de admiração e contemplação, e também de inimigos. Para a época, tanto o heliocentrismo quanto a imperfeição dos astros eram uma afronta direta à Igreja. Seu poder havia sofrido um forte ataque um século atrás, com a Reforma Protestante, e a sua crueldade veio ao resgate. Era a época da Inquisição. Junto com o Holocausto no século XX, a Inquisição foi a maior barbárie da história humana, um guia completo de como destruir tudo que se deveria preservar, apodrecer toda a ideia que se devia deixar florescer e matar tudo de mais belo que a humanidade pode atingir. O cheiro do sangue das fogueiras jamais sairá das páginas da história e deverá ser, para sempre, um exemplo a não se seguir. Galileu foi preso e levado ao tribunal da Inquisição. Ele tinha amigos importantes e essa sorte permitiu se defender. Muitos não tiveram essa chance. Ele admitiu falsamente, temendo as dores da morte funesta na fogueira, que sua teoria heliocêntrica era uma mentira deslavada, e assim preservou sua vida. Um outro livre pensador e filósofo natural, Giordano Bruno, talvez o primeiro a imaginar o universo como algo infinito e nosso Sol como apenas mais um, não se contradisse. Sua devoção a essa teoria era menos intelectual do que era religiosa, e assim o fogo o retirou dolorosamente da existência. Os amigos de Galileu publicaram sua obra em diversos lugares da Europa, e sua influência foi decisiva. Com o passar do tempo, os debates começaram a tender para o lado do heliocentrismo copernicano. Nossa percepção de universo, depois de 2000 anos, rompeu com a de Aristóteles. Mas a influência do filósofo era imensa em diversas áreas. Foram necessários 2 séculos e centenas de pessoas para que a humanidade se desvencilhasse totalmente daquelas teses. O universo aristotélico era entendido como racional, um todo cujo funcionamento era uma deliberação de uma substância primeira e imóvel. Na época, isso era interpretado como sendo Deus. O avanço das investigações criou uma nova forma de conceber o que nos cerca. O universo deixou de ser uma entidade racional e passou a ser algo mecânico, não mais um ser orgânico, e sim um relógio muito bem articulado. Essa mudança de perspectiva também permitiu que se desenvolvesse a tese que fundamenta a física e muitas das ciências da natureza atuais. O movimento e a ação dos corpos pode ser determinada por equações matemáticas precisas. Essas 2 transformações começaram a mudar a posição de Deus nas explicações. Ele começou a ser posto para o lado. 2 herdeiros dessa mudança se sucederam em grandiosidade: Kepler e Newton. Kepler herdou uma imensa quantidade de observações sobre o movimento dos planetas de seu mentor Tycho Brahe, e delas deduziu 3 leis gerais para o movimento dos planetas. No entanto, faltou-lhe boas explicações para o que causava tais leis. Foi Newton que resolveu isso. Ele criou a ferramenta de trabalho fundamental para a física de sua época e toda a matemática posterior. Aos 26 anos, ele inventou o cálculo. Com essa invenção, ele conseguiu demonstrar as leis de Kepler e explicar e calcular qualquer movimento de qualquer corpo, ou assim se pensou. A influência de Newton foi tamanha que tornou-se hegemônica. O avançar das investigações serviu para corrigir os erros nas ideias iniciais dele e aplicar suas teorias para explicar mais e novos fenômenos. Newton não foi o único a inventar o cálculo. Independentemente dele, o filósofo, físico, advogado e matemático Gottfried Leibniz inventou uma forma diferente, mas igualmente eficaz de cálculo. Contudo, a forma de exposição de Newton convencia mais os colegas da época. Nenhum dos grandes nomes desse período se destacaram sem críticas, e nenhum dos avanços feitos veio do nada. A ciência é um esforço coletivo. Ela se desenvolve a partir da refutação, da argumentação rigorosa e do ceticismo. Precisa-se buscar evidência para cada afirmação. O erro é a regra, o acerto uma feliz exceção. A aceitação pelo peso da autoridade leva à estagnação e ao dogmatismo. E a natureza não se curva à idolatria.